Família, atenção para esta notícia urgente. O barbudo deu fuga para o bigodudo. É isso mesmo que você está ouvindo aí. Um avião russo acaba de sair de Brasília agora, indo para a Venezuela. Preste atenção, família, isso é gravíssimo. Eu estou vendo, a grande mídia está calada. Um avião russo que ficou 3 dias aqui no Brasil, ele está indo para a Venezuela. Estaria o barbudo dando fuga para o bigodudo? A matéria do avião, muitos não viram aí. Avião russo no Brasil. Eles até tentaram saber o que esse avião estava fazendo aqui, mas não deixaram falar. Avião cargueiro russo misterioso passa 3 dias em Brasília. Tá aí, ó. Ó, após deixar o Brasil, o avião russo sancionado chega à Venezuela. Esse avião russo aí é um avião sancionado, veio para o Brasil e agora foi para a Venezuela. O barbudo está apoiando, estaria, né? Supostamente, nós temos que falar assim, mas os Estados Unidos já interceptou tudo e já está sabendo de toda a treta maracutaia aí, família. Preste atenção. Vamos ouvir a matéria aqui, porque tem muita coisa para trazer aqui. Esse avião jamais era para estar aqui no Brasil, até porque é um avião que está sancionado pelos Estados Unidos da América. E agora, o caso do avião russo sancionado pelos Estados Unidos, o que se sabe até agora? Pousou a aeronave russa, não tem divulgação de carga ou objetivo de escalar, né? Fazer essa escala aqui no Brasil. Esse avião que ficou 3 dias aqui e foi agora direto para a Venezuela. Preste atenção. O barbudo está cobertando o Maduro, Fábio. Já está escrito já isso aí. O barbudo está dando guarita, ou, para não dizer, dando fuga. Tá dando fuga. Barbudo dando fuga para o Madurex. Vamos aqui ouvir a matéria aqui. Vamos ouvir os áudios aí. Peço a você aí, se é novo ou nova aqui no canal, se inscreva. Não esqueça, dia 7 de setembro estarei indo até São Paulo. Se você puder ajudar na nossa viagem, o Pix é esse aí. Sem delongas, vamos ouvir o caso desse avião misterioso aí. Saiu agora de Brasília e já chegou na Venezuela. Notícia urgente: avião russo que pousou no Brasil partiu direto para a Venezuela. E essa situação complica ainda mais o governo brasileiro, pois os Estados Unidos pode estar desconfiando que o Brasil deve estar dando algum apoio a Nicolás Maduro. E surge também informações de que Nicolás Maduro pode fugir da Venezuela a qualquer momento, talvez até mesmo nesse avião russo para a Rússia, para não ser capturado pelos mercenários dos Estados Unidos. O continente americano vive um momento de intensa tensão diplomática e militar após a movimentação de um cargueiro militar russo do modelo Ilyushin IL 76TD, matrícula RA 78765, que ficou por cerca de 3 dias estacionado na base aérea de Brasília antes de seguir, sem qualquer explicação oficial, diretamente para Caracas, capital da Venezuela. A aeronave, pertencente à empresa russa Aviacom Zitotrans, é alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos por transportar armamentos e equipamentos estratégicos para o regime do ditador venezuelano Nicolás Maduro, que se mantém no poder desde 2014, após um processo eleitoral amplamente contestado e acusado de fraude. Fontes ligadas a serviços de inteligência afirmam que esse tipo de cargueiro já foi utilizado para o envio de mísseis, peças de artilharia, drones e outros materiais de uso militar para a Venezuela, em uma relação que envolve cooperação direta com Moscou. O voo que chegou ao Brasil no domingo permaneceu em Brasília até a noite de quarta-feira e, em seguida, fez escalas em Santa Cruz, na Bolívia, e em Bogotá, na Colômbia, antes de pousar em Caracas. É visto como mais um capítulo de uma rede logística de alto nível que conecta Rússia e Venezuela.
ainda não há confirmação sobre a carga transportada durante sua permanência no território brasileiro, e as autoridades nacionais mantêm silêncio absoluto, reforçando a hipótese de que se tratou de um voo diplomático ou militar protegido por sigilo. Esse mistério aumentou a pressão internacional sobre o Brasil, pois para Washington, a presença e a passagem de um avião sancionado em solo brasileiro pode indicar, no mínimo, tolerância a operações que fortalecem um regime considerado hostil e ligado a redes de narcotráfico e lavagem de dinheiro. Essa percepção é agravada pelo fato de que, em investigações conduzidas nos últimos anos, órgãos dos Estados Unidos identificaram a presença de rotas de escoamento de drogas que passam por países vizinhos, como Colômbia e Bolívia, e atravessam o território brasileiro antes de atingir mercados internacionais. Paralelamente, informações de bastidores, ainda não confirmadas, indicam que Nicolás Maduro poderia utilizar este mesmo cargueiro russo para fugir para Moscou caso a pressão militar e diplomática contra ele se torne insustentável. Tal hipótese não é descartada, visto que o histórico de líderes aliados ao Kremlin em situações de crise mostra que a Rússia costuma oferecer abrigo político e militar a figuras estratégicas para seus interesses geopolíticos. O caso ganha contornos ainda mais delicados porque coincide com o anúncio feito pelo presidente Donald Trump da autorização para o início de operações militares dos Estados Unidos contra o regime de Nicolás Maduro, envolvendo não apenas medidas de bloqueio econômico e sanções financeiras, mas também o envio de forças navais para o Mar do Caribe, posicionando navios de guerra e embarcações de apoio logístico em áreas próximas à costa venezuelana. Essas manobras fazem parte de uma estratégia de cerco marítimo que, segundo fontes do Pentágono, busca cortar as rotas de abastecimento militar e impedir qualquer tentativa de fuga por via marítima. Ao mesmo tempo, Washington anunciou uma recompensa de $50 milhões pela captura de Maduro, acusando-o formalmente de chefiar uma organização criminosa transnacional ligada ao narcotráfico, responsável por enviar toneladas de cocaína para diversos países, inclusive utilizando rotas que passam por portos brasileiros. Essa ofensiva militar e policial integra uma campanha mais ampla para desmantelar cartéis de drogas e redes de contrabando na América do Sul, e coloca o Brasil também sob atenção, não apenas pela questão das drogas, mas agora, sobretudo, pelo episódio do cargueiro russo. Nos bastidores diplomáticos, cresce a desconfiança de que o Brasil, ao permitir a permanência e a partida do IL-76 diretamente para a Venezuela, possa estar oferecendo algum tipo de apoio, direto ou indireto, ao regime de Maduro, o que para os Estados Unidos seria inaceitável em um momento de escalada de confrontos no continente. Essa suspeita ameaça desgastar as relações entre Brasília e Washington e pode ter repercussões em acordos comerciais, cooperação em segurança e trocas tecnológicas. Há ainda o componente de inteligência militar. Especialistas norte-americanos acreditam que a presença desse avião russo no Brasil também pode ter servido para o transporte de técnicos, agentes ou material de vigilância, com potencial de ampliar a capacidade de defesa aérea. É família, o negócio vai, o caldo vai engrossar, hein? Vamos continuar ouvindo. Desde que o governo norte-americano dobrou a recompensa pela captura de Nicolás Maduro para $50 milhões, o ditador venezuelano vive seus dias como um fugitivo cercado. Acusado de narcoterrorismo e crimes contra a humanidade, Maduro está se escondendo como um rato. Em público, ele mantém bravatas desafiadoras. Chegou a dizer aos imperialistas não se atrevam, ameaçando que uma agressão contra ele seria o fim do Império Americano. Porém, longe dos microfones, suas ações revelam medo crescente e isolamento, ciente de que o cerco internacional se fecha ao seu redor. Senta o dedo no like aí, pessoal. Senta o dedo no like. A caçada a Maduro tornou-se questão de honra para os Estados Unidos e seus aliados.
Mais de 700 milhões de dólares em bens ligados a Maduro foram apreendidos, incluindo mansões, carros de luxo, aviões e joias. Isso é crime organizado, não é diferente da máfia, disse a procuradora Pam Bondi ao explicar a operação que mira o patrimônio do ditador chavista. Além disso, Washington elevou a recompensa pela captura de Maduro para 50 milhões de dólares, vinculado ao seu envolvimento com o cartel de Sinaloa e ao papel de um dos maiores traficantes de drogas do mundo, segundo o Departamento de Estado. Essa quantia marca a maior recompensa da história por um líder latino-americano. Com Donald Trump, a estratégia endureceu. Além da recompensa recorde, Trump autorizou as Forças Armadas a combater cartéis de drogas na América Latina, ressuscitando o fantasma da doutrina Monroe e sinalizando disposição para intervencionismo direto. De fato, unidades da Força Aérea e fuzileiros navais foram deslocadas ao Caribe para lidar com ameaças de organizações narcoterroristas, incluindo gangues venezuelanas, agora classificadas como terroristas globais. Forças dos Estados Unidos posicionam-se estrategicamente próximas à Venezuela, prontas para agir. Maduro, por sua vez, tem consciência desse cerco. Além de denunciar supostas conspirações da CIA, ele colocou as Forças Armadas venezuelanas em alerta máximo após o anúncio da recompensa. No entanto, a legitimidade de seu governo está profundamente abalada. Os Estados Unidos e grande parte da comunidade internacional consideram a eleição de Maduro em 2024 fraudulenta e ilegítima, reconhecendo os opositores Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado como verdadeiros vencedores do pleito. Observadores internacionais relataram graves irregularidades e nunca foram divulgados resultados detalhados da votação, reforçando as acusações de fraude eleitoral. Com Maduro visto como usurpador do poder desde então, o governo norte-americano emitiu inclusive ordens de captura contra ele. Essa posição firme isolou ainda mais o regime chavista e deu base legal e moral para medidas mais contundentes contra o ditador. E é justamente nesse ponto que entra a reação de Maduro, uma mistura de bravata e estratégia para manter a lealdade de seus seguidores e, ao mesmo tempo, enviar um recado desafiador aos Estados Unidos. Diante do anúncio da recompensa recorde, Nicolás Maduro optou por uma postura pública de enfrentamento. Em um discurso transmitido pela televisão estatal, afirmou que um ataque contra sua vida marcaria o início do fim do Império Americano. O tom foi calculado. Falar de império aciona o imaginário anti-imperialista que ainda mobiliza parte da população e reforça sua imagem de líder que resiste a potências estrangeiras. Maduro procurou transformar a ameaça em narrativa política. Ao se colocar como alvo direto dos Estados Unidos, tenta criar uma percepção de que a Venezuela não está apenas sob seu governo, mas sob cerco de forças externas. Esse discurso busca consolidar lealdades dentro das Forças Armadas e entre os militantes chavistas, apresentando qualquer oposição interna como colaboracionismo com o inimigo. No entanto, fontes de inteligência apontam uma realidade menos heróica por trás da retórica. Desde que a nova recompensa foi anunciada, Maduro teria aumentado drasticamente as medidas de segurança pessoal. Seus deslocamentos são feitos sem aviso prévio, com rotas variáveis e raramente ele dorme 2 noites seguidas no mesmo lugar. Além disso, suas aparições públicas se tornaram mais controladas e espaçadas, evitando aglomerações que possam representar risco. A contradição é evidente. Em frente às câmeras, o discurso é de força e desafio. Nos bastidores, a postura é de cautela extrema. Essa dualidade revela não apenas o impacto psicológico da ofensiva americana, mas também a consciência de que seu círculo de proteção não é infalível. Esse tipo de reação não é inédito. Outros líderes sob pressão internacional recorreram ao mesmo equilíbrio instável entre bravata e autopreservação. E como a história mostra, nem sempre essa estratégia é suficiente para evitar um desfecho abrupto. E é exatamente nesse ponto que a experiência militar dos Estados Unidos entra em cena. Quando Nicolás Maduro afirma que pode resistir ao poder americano, ignora um histórico repleto de exemplos que mostram o contrário.
Ao longo das últimas décadas, os Estados Unidos já demonstraram repetidamente sua capacidade de perseguir e neutralizar líderes considerados ameaças à segurança internacional, mesmo quando eles se escondiam em regiões remotas ou contavam com um forte aparato militar. Esses episódios mostram o alcance global do poder militar norte-americano. Ao longo das últimas décadas, nenhum esconderijo foi capaz de oferecer refúgio permanente diante da combinação de inteligência de ponta, poder bélico incomparável e determinação política de Washington. E no caso de Nicolás Maduro, o roteiro segue o mesmo padrão: vigilância implacável, cooperação estratégica com aliados e uso de tecnologias avançadas para rastrear cada passo do ditador. Não existe refúgio seguro para quem desafia abertamente os Estados Unidos e oprime seu próprio povo. E, se necessário, ações militares cirúrgicas em territórios hostis continuam sobre a mesa. O tom subiu ainda mais quando Erik Prince, ex-oficial da Marinha e fundador da companhia mercenária Blackwater, sugeriu publicamente que a recompensa de $50 milhões deveria valer por Maduro vivo ou morto. Erik Prince afirmou acompanhar de perto os passos do ditador desde a contestada eleição de 2024 e declarou que removê-lo do poder ou eliminá-lo seria cumprir a vontade do povo venezuelano. Há setores dispostos a agir fora do jogo diplomático para remover Maduro, e isso por si só já exerce uma pressão psicológica devastadora sobre o círculo mais próximo do ditador chavista. Apesar de toda a pressão, derrubar Maduro não é missão fácil. O regime chavista, após anos no poder, construiu defesas que vão além do aparato estatal convencional. Há milícias paramilitares armadas leais ao chavismo espalhadas pelo país. As forças armadas oficiais contam com armamento fornecido por Rússia e China, incluindo sistemas de defesa aérea e blindados. Ainda assim, há claros pontos de vulnerabilidade. A economia venezuelana está em ruínas. A população amarga escassez crônica de alimentos e medicamentos e milhões já fugiram do país. Essa realidade mina a moral das tropas e alimenta o ódio popular contra Maduro. Manifestações contra o regime, embora reprimidas, sinalizam que uma parcela significativa do povo clama por libertação. A mobilização popular venezuelana é fundamental e cabe ao povo assumir a liderança pela liberdade, enquanto Washington seguirá apoiando os grupos democráticos e aumentando a pressão econômica e diplomática. Essa fórmula, sanções, isolamento internacional e incentivo à oposição interna, visa enfraquecer Maduro por dentro, preparando o terreno para um eventual colapso do regime sem necessidade de invasão direta. Sinais de desespero de Maduro já se fazem notar. Em meio à crise, o ditador voltou suas atenções para uma antiga disputa territorial. Recentemente prometeu recuperar a região do Essequibo da vizinha Guiana, mesmo após a Corte Internacional de Justiça repudiar as pretensões chavistas. Maduro desafiou abertamente a decisão, dizendo que não acatará nenhum veredicto e chamando-o de espúrio. Esses arrobos nacionalistas soam como cortina de fumaça para distrair a população dos problemas internos, mas podem também ser tentativas desesperadas de criar um inimigo externo, galvanizar apoio nacionalista e tornar mais custosa uma ação estrangeira contra ele. Ainda assim, essa estratégia arriscada pode sair pela culatra. Se Maduro instigar conflitos regionais, dará mais motivo para uma resposta dura da comunidade internacional, incluindo países que até então se mantinham neutros. Um fator complicador nessa equação geopolítica é o posicionamento ambíguo do Brasil sob o governo de Lula. Enquanto países ocidentais endurecem contra Maduro, Lula adotou uma postura de aproximação e diálogo com o regime chavista, levantando críticas de que estaria dando fôlego a uma ditadura isolada. Esse alinhamento com regimes autoritários ficou novamente em evidência neste mês, desencadeando controvérsia dentro do próprio Brasil. No dia 10 de agosto de 2025, pousou em Brasília um avião cargueiro russo modelo Ilyushin.
uma aeronave pertencente à companhia Aviacom Zitotrans, que está sob sanções dos Estados Unidos desde 2023, justamente por transportar cargas militares para a Venezuela e a Coreia do Norte. O gigantesco avião permaneceu 3 dias em solo brasileiro, estacionado na base aérea de Brasília, longe dos terminais civis, em meio a absoluto sigilo. Não constava nenhum registro de voo comercial autorizado para ele, indicando tratar-se possivelmente de uma missão diplomática secreta. Questionamentos imediatamente surgiram. O que fazia um avião sancionado, suspeito de levar armamentos estratégicos, aterrissando na capital brasileira? Quem autorizou sua entrada e qual a carga transportada? O episódio levantou suspeitas de que Brasília possa ter servido de escala para apoio logístico à Venezuela, contornando as sanções internacionais. De fato, após deixar o Brasil na noite de 13 de agosto, o avião russo seguiu para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Depois fez uma parada em Bogotá, na Colômbia, e finalmente pousou em Caracas, na Venezuela, na tarde de 14 de agosto. Ou seja, a misteriosa aeronave russa chegou a Maduro. A Força Aérea Brasileira e o Itamaraty mantiveram silêncio total sobre o assunto, mesmo após a repercussão negativa. No Congresso, a reação foi imediata. O senador Márcio Bittar, da oposição, cobrou explicações enérgicas do governo Lula sobre o pouso e permanência do avião russo em solo nacional. O senador acusou o Planalto de se alinhar a tiranias sob o pretexto de pragmatismo diplomático, alertando que aterrissagens sem explicação como essa evidenciam uma perigosa indefinição na política externa atual. Em outras palavras, a oposição acusa Lula de arriscar a soberania e reputação do Brasil ao abrir as portas, mesmo que discretamente, a agentes de Moscou e Caracas, em franco desafio às diretrizes dos Estados Unidos e aliados democráticos. A pressão surtiu efeito ao menos no debate público. O episódio do avião russo reacendeu a crítica de que Lula estaria passando pano para ditaduras. Essa postura brasileira equivocada pode isolar o Brasil de parceiros ocidentais e até gerar retaliações. Não por acaso, soube-se que dias antes Lula fez um telefonema ao presidente Vladimir Putin. O contexto sugere que Brasília flerta perigosamente com o eixo Rússia-Venezuela, no exato momento em que Washington vigia de perto qualquer ajuda a Maduro. A tolerância ao avião sancionado sinaliza um claro desvio de alinhamento em relação às potências ocidentais. Resta saber quais consequências isso trará. Regimes autoritários, violentos e predatórios que sugam os recursos, a dignidade e a esperança de uma nação mais cedo ou mais tarde enfrentam seu acerto de contas. Nicolás Maduro, ao que tudo indica, aproxima-se rapidamente desse momento. O colapso de seu regime parece inevitável, fruto tanto da pressão externa incansável quanto da erosão interna irreversível. Maduro sente o peso da história sobre si e sabe que não escapará ao julgamento reservado aos tiranos. Resta a dúvida: como e quando será o desfecho? De qualquer forma, Maduro está com os dias contados. Maduro dificilmente chegará ileso ao fim deste capítulo da história. E com ele tendem a cair, ao menos politicamente, seus padrinhos e sustentáculos autoritários. A democracia e a liberdade na América Latina, tão golpeadas nas últimas décadas, cobram seu preço. Os Estados Unidos deixam claro que não recuarão no combate às ditaduras em seu hemisfério. Já Lula, ao apostar em pragmatismo com tiranos, arrisca estar do lado errado desse desfecho. E agora, eu quero saber a sua opinião. Senta o dedo no like, família. Senta o dedo no like. Estados Unidos invade Venezuela e caça Maduro. Será verdade que já está na captura dele? Entenda o caso. Vamos ouvir. Ao estilo dos filmes de Hollywood, no final de julho, o governo dos Estados Unidos divulgou um cartaz de procurado para o presidente venezuelano Nicolás Maduro. A recompensa? Apenas 25 milhões de dólares. Mas, acreditando que o valor ainda era pouco, no dia 7 de agosto, eles aumentaram essa recompensa para 50 milhões de dólares, tornando essa a maior recompensa que os Estados Unidos já ofereceram em toda a sua história, maior até do que a oferecida por Osama Bin Laden. Mas por quê? Nesse vídeo você confere o que levou o governo norte-americano
a aumentar a recompensa num valor tão alto. Verá também que essa não é a primeira vez que uma recompensa foi colocada sobre a cabeça de Maduro e que, mesmo assim, isso não impediu o governo norte-americano de negociar com o governo da Venezuela ainda este ano. E que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. No dia 29 de julho, o governo dos Estados Unidos emitiu um cartaz de procurado para Nicolás Maduro, uma recompensa de 25 milhões de dólares. Conforme as acusações feitas pelo governo dos Estados Unidos, Maduro estaria envolvido em narcoterrorismo, facilitando a entrada de drogas e até mesmo armas para os Estados Unidos. Não apenas isso, mas eles também acusam Maduro de ser o líder do Cartel de los Soles, uma organização terrorista internacional. A declaração do Departamento do Tesouro americano diz que o Cartel de los Soles é um grupo criminoso sediado na Venezuela, liderado por Nicolás Maduro Moros e outros membros de alto escalão do regime de Maduro que corromperam as instituições do Estado venezuelano, incluindo os setores das Forças Armadas, serviços de inteligência, legislativo e judiciário, para viabilizar o tráfico de drogas para os Estados Unidos. Ou seja, Maduro não é o único procurado dessa lista. Além dele, os Estados Unidos também estão oferecendo uma recompensa para Diosdado Cabello Rondón, o ministro do Interior, Justiça e Paz. E também para Vladimir Padrino López, ministro da Defesa. Apesar das acusações e da grande recompensa, fato é que esta não é a primeira vez que isso acontece. Em 2020, durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, ele já havia oferecido uma recompensa pela prisão de Maduro. Na época, o valor era de apenas 15 milhões de dólares. Com o tempo, esse valor acabou subindo para 25 milhões e, no entanto, quem subiu esse valor não foi Trump, mas sim o ex-presidente Joe Biden. No governo Biden, os Estados Unidos subiram uma recompensa contra Maduro como retaliação ao seu novo mandato presidencial, o que gerou uma revolta quase mundial. Conforme a Constituição venezuelana, desde 2009 está estipulado que não há nenhum problema no fato de um presidente se manter no poder indefinidamente, desde que, a cada 4 anos, ele continue sempre vencendo as eleições. Entende, né? A grande questão não foi Maduro permanecer como presidente, mas sim as inúmeras denúncias de fraude e manipulação eleitoral que a sua eleição enfrentou. Estados Unidos, União Europeia e vários países da América Latina, como o próprio Brasil, incluído no meio, ainda não reconhecem formalmente Nicolás Maduro como presidente legítimo da Venezuela. Quando os Estados Unidos deixaram de reconhecer Maduro como um líder legítimo, eles logo apoiaram Edmundo González, o principal opositor de Maduro. Eles chegaram até mesmo a reconhecê-lo como presidente legítimo da Venezuela. Em 2019, durante o seu governo, Trump impôs várias sanções à Venezuela, além de ter reconhecido Juan Guaidó como o verdadeiro presidente do país. Na época, ele visava a derrubada de Maduro do poder, porém, não conseguiu alcançar esse objetivo. Agora, em 2025, Donald Trump retomou a antiga recompensa por Maduro, mas não sem antes fazer um acordo com o próprio governo venezuelano. Em julho de 2025, uma semana antes de divulgar o cartaz de procurado, os Estados Unidos enviaram representantes até a Venezuela, onde os dois países negociaram troca de prisioneiros. Richard Grenell foi o enviado da Casa Branca, tendo se reunido diretamente com Nicolás Maduro. O acordo entre as duas nações era de que os mais de 200 migrantes venezuelanos detidos nos Estados Unidos seriam enviados de volta à Venezuela, enquanto a Venezuela enviava aos Estados Unidos 10 presos políticos. Na ocasião, esse acordo entre os dois países pegou todo mundo de surpresa. O especialista em segurança e defesa do escritório de Washington, Adam Isaacson, chegou até mesmo a comentar que entre os governos de Trump e Maduro não há amor, mas certamente há menos tensão do que durante os anos Biden. Uma semana depois, Nicolás Maduro já tinha um prêmio milionário pairando sobre sua cabeça.
Mais recentemente, no dia 7 de agosto, essa recompensa subiu para incríveis 50 milhões de dólares. Uma recompensa maior até mesmo do que a que os Estados Unidos ofereceram pela captura de Osama Bin Laden, logo após o atentado no dia 11 de setembro. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, reforçou que, na visão americana, Maduro é um dos maiores narcotraficantes do mundo, representando uma ameaça à segurança nacional. Ela ainda afirmou que a Agência de Repressão às Drogas, a DEA, ou DEA no americano, confiscou cerca de 30 toneladas de drogas que estariam diretamente relacionadas ao governo Maduro e seus aliados, sendo que o próprio Maduro teve bens avaliados em 700 milhões de dólares confiscados. Em suas palavras, ela afirma que o Departamento de Justiça confiscou mais de 700 milhões de dólares em ativos ligados a Maduro, incluindo 2 jatos privados, 9 veículos e outros bens. Por isso, dobramos a recompensa para 50 milhões de dólares. Sob a liderança do presidente Trump, Maduro não escapará da justiça e vai responder pelos seus crimes. Depois de todas essas ameaças e de um prêmio milionário recorde, por onde será que Maduro estaria se escondendo, hein? Bom, talvez se escondendo não seja a palavra certa, já que Maduro continua na presidência da Venezuela, seguindo a sua agenda, participando de atividades oficiais e fazendo exatamente as mesmas coisas que sempre fez. Na Venezuela, o governo afirma que não se preocupa com a medida e a rotina de Maduro segue normalmente. Em declaração, Ivan Gil, o chanceler da Venezuela, disse que a recompensa patética de Pamela Bondi é a cortina de fumaça mais ridícula que já vimos. O seu show é uma piada, uma distração desesperada de suas próprias misérias. A dignidade de nossa pátria não está à venda. Repudiamos essa operação grosseira de propaganda política. Mas, mesmo com a Venezuela repudiando essa recompensa dos Estados Unidos, Maduro mantendo a sua rotina, as coisas podem não acabar bem. Atualmente, a Venezuela vem enfrentando um enorme isolamento diplomático, não apenas por parte dos Estados Unidos, mas também pela União Europeia e todos que ainda se recusam a reconhecer as últimas eleições presidenciais. A situação, do ponto de vista da política internacional, não é nada favorável. Isso significa, então, que os Estados Unidos poderiam invadir a Venezuela e capturar Nicolás Maduro à força? Bom, apesar de ser impossível prevermos o futuro ou as ações de Donald Trump, as chances de que isso aconteça são baixas. Apesar de toda a pressão que a Venezuela vem enfrentando, ela ainda conta com importantes aliados internacionais, como China, Irã e Rússia. Uma invasão norte-americana seria vista com maus olhos, tanto por esses países como também por toda a comunidade internacional, a qual já vem discordando com várias atitudes tomadas pelo líder norte-americano. No momento, as ações que os Estados Unidos vêm realizando, além de aplicar sanções aos líderes venezuelanos, estão nas recompensas ofertas. Porém, esse tipo de recompensa é considerado mais como um artifício para fazer pressão contra o governo de Maduro do que uma tentativa séria de levá-lo à prisão. Se formos levar em consideração o histórico passado, essa é a terceira vez que os Estados Unidos estipulam uma recompensa por Maduro, dessa vez logo depois dos países terem feito acordos bilaterais. Ou seja, não é de hoje que os governos norte-americanos, sejam através de Trump ou Biden, tentam tirar Maduro da presidência. O grande diferencial é que essa é a primeira vez que um prêmio tão alto é oferecido. Se alguém irá atrás de Maduro para reivindicar uma recompensa de 50 milhões de dólares, é o que o futuro pode dizer. E você acha que essa recompensa será suficiente para derrotar Maduro? Deixe nos comentários. Nós agradecemos muitíssimo. Família. Sei não, tá? Nós entendemos aí que esse Maduro vai ser pego aí, não vai demorar. Venezuela alerta, Grupo Wagner assume defesa de Maduro. Maduro já convocou capangas. Vamos ouvir aí. O ditador venezuelano Nicolás Maduro, acuado e desesperado,
decidiu abrir o cofre e negociar acordos que podem custar caro para a Venezuela, Dá o like, inclusive pessoal. suas riquezas minerais e estratégicas. Dá o like. Seta o dedo Sites no dão like. conta que mercenários russos do grupo Wagner desembarcaram em Caracas para reforçar a proteção ao ditador chavista. En un video subido ya hace varios días, podemos ver cómo miembros de la compañía militar privada rusa Wagner, también conocida como la PMC Wagner, o simplemente el Grupo Wagner, son recibidos por miembros de la División contra Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana. O Grupo Wagner, conhecido mundialmente por suas operações brutais e contratos milionários, agora é a nova linha de defesa do ditador venezuelano. A decisão acontece num momento de extrema pressão, após o governo de Donald Trump ter oferecido a quantia de 50 milhões de dólares pela captura de Maduro, dando início a uma caçada internacional sem precedentes. Mercenários russos no cenário pode mudar o jogo político e militar na América do Sul. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. Dá o like aí, pessoal. Durante os primeiros conflitos entre Rússia e Ucrânia, rapidamente ganhou notoriedade como uma das mais letais ferramentas de guerra não convencional de Moscou. Em países da África, como Mali, Sudão e República Centro-Africana, o Grupo Wagner atualmente fornece treinamento militar, proteção a governos aliados e segurança para minas e infraestrutura estratégica, sempre em troca de concessões minerais e contratos bilionários. O grupo também já operou na Síria, apoiando Bashar al-Assad, e em missões pontuais na América Latina. Sua atuação é oficialmente negada pelo governo russo, mas as evidências de apoio logístico, armamento e treinamento por parte das Forças Armadas russas são amplamente documentadas. A chegada do Wagner à Venezuela acende um alerta vermelho na comunidade internacional. A possibilidade de que Maduro entregue parte das riquezas naturais do país em troca dessa proteção preocupa até aliados próximos. O histórico de atuação do Wagner é marcado por denúncias de execuções sumárias, torturas e métodos que violam convenções internacionais. Sua presença em Caracas é vista como um passo agressivo para manter Maduro no poder a qualquer custo. A população venezuelana, que já vive sob forte repressão, pode enfrentar tempos ainda mais sombrios. Os venezuelanos que ousaram criticar o regime foram presos, sequestrados e até executados. Com insígnias do Grupo Wagner foram vistos nas ruas da capital venezuelana. Muitos afirmam que eles nunca foram embora, apenas atuaram de forma mais discreta. La única estatua de Chávez que no han tumbado es esta. Y la van a tumbar ya hoy menos. A recente visita prolongada de Maduro a Vladimir Putin reforçou a percepção de que Moscou fará de tudo para manter o regime chavista estável e financiar operações do Wagner na Venezuela seria uma forma eficaz de influenciar a região, sem enviar tropas regulares. E para quem acompanha esse quadro instável, é essencial estar sempre preparado para o oficial, capaz de realizar ações que soldados... Para o governo russo, o Grupo Wagner funciona como um braço extraoficial, capaz de realizar ações que soldados regulares não poderiam, sem provocar crises diplomáticas diretas. Para Maduro, é uma garantia temporária de segurança. Mas essa aliança é perigosa, pois os mercenários do Wagner operam por interesses próprios e não hesitam em romper contratos se houver mais lucro do outro lado.
A recompensa milionária oferecida pelos Estados Unidos coloca Maduro em um dilema mortal. As operações do Wagner na Venezuela também podem alterar o equilíbrio geopolítico sul-americano. Países vizinhos observam com atenção, temendo que a instabilidade atravesse fronteiras. O governo brasileiro mantém um silêncio ensurdecedor, agindo como se nada estivesse acontecendo na Venezuela, ignorando que dezenas de milhares de venezuelanos continuam migrando para o Brasil e outros países para escapar da fome e da opressão. Em vez de enfrentar essa crise humanitária, o atual presidente brasileiro opta por confrontar diretamente os Estados Unidos e seus aliados, ao mesmo tempo em que fortalece seus laços com a Rússia, China e Irã. Eu estou pedindo para filmar isso aqui, para tentar passar a ideia às pessoas que gostam de ficar sentado, que o ser humano precisa mexer no seu corpo. Porque a longevidade nossa depende de nós. Por outro lado, os Estados Unidos já provaram ser capazes de realizar operações complexas de captura, mesmo em territórios hostis. O cerco a Maduro pode não ser imediato, mas permanece ativo. Há também um jogo de desinformação acontecendo, com relatórios contraditórios circulando, alguns apontando que o grupo Wagner enviou apenas um grupo reduzido para a Venezuela, enquanto outros indicam que centenas de mercenários já estão operando em solo venezuelano. Para o povo venezuelano, o que resta é o medo e a esperança de que cedo ou tarde a libertação virá. Maduro aposta que com o grupo Wagner ao seu lado, ele resistirá à pressão internacional. Mas o histórico mostra que alianças baseadas no medo e no dinheiro tendem a ruir rapidamente. Venga por mí, aquí lo espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobarde, venga por mí, cobarde. Maduro vive um verdadeiro dilema. Se correr, pode ser capturado por forças externas, mas, se ficar, corre o risco de ser traído por aqueles que deveriam protegê-lo. Como forma de agradecimento aos nossos mais de 280 mil inscritos e aos membros que apoiam... Família. O trem tá ficando feio, né? Chicote de aço tá estralando, as coisas estão apertando e em breve nós iremos ver a verdade irá acontecer e não vai demorar, tá, família? Nós entendemos aí que não vai demorar. Eu fiz o canal aqui, eu reformulei o canal BBR News, né? Eu gostaria que vocês assistissem os vídeos que eu tô colocando aí. Eu coloquei o vídeo aí, o sonho que a mulher teve da volta de Jesus. Coloquei o vídeo aí também, Houve Guerra no Céu. Vou pedir vocês para assistirem esses vídeos aí, pessoal. Beleza? Vai subir aqui agora, 2 vídeos aqui, assista aí. Beleza? Vai subir um aqui e outro aqui. Veja um dos dois aí, eu vejo os dois. E depois volta aqui e me fala se você gostou. Beleza? Um abraço aí. Daqui a pouco tem live no vlog do Barba Rui. Um abraço e até breve.